Amados irmãos, graça e paz. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 16. Apocalipse 16, o juízo das 7 taças. Apocalipse 16, o juízo das taças. Você que está acompanhando esse estudo de Apocalipse, desde o capítulo 1, você deve ter percebido com clareza que o livro de Apocalipse ele é um livro que nós precisamos observar com certo cuidado os números, os símbolos, as personagens, porque ele traz uma componente muito forte no que tange a parte de simbolismo. Os números geralmente não são vistos apenas no seu aspecto quantitativo, mas sobretudo no seu aspecto representativo. E uma grande parte desses simbolismos, irmãos, ele é extraído de dentro do contexto judaico e sobretudo do Antigo Testamento. Então, hoje você vai ver Apocalipse 16, e Apocalipse 16 vai lhe lembrar Êxodo. Inclusive porque até a nomenclatura que é utilizada traz esse contexto. Nós já vimos praticamente 2 ciclos de juízo. Nós vimos o juízo dos selos, aí quando chegou no 7º selo, abriu o juízo das trombetas. Quando chega na 7ª trombeta, abre o juízo das taças, que é o que hoje nós vamos estar falando. O juízo das taças, o juízo das taças, é porque eu paguei uma taxa. Aí eu estou com a taxa na cabeça. Graças a Deus, irmão, depois de muitos anos, paguei o meu IPTU de uma tirada só. Fazia tempo que eu pagava ele dividido, mas esse ano, Deus ajudou prudentemente e a gente pagou. Isso é uma bênção muito grande. Você não sabe como é grande em épocas de economia, você pagar de uma vez só. E a taxa de coleta de resíduo que vai junto, né? Então, mas o juízo das taças tem a ver com Êxodo, muito com Êxodo. E aqui eu gostaria de lembrar uma coisa. As pessoas sempre perguntam para mim, quando leem o texto de Êxodo, e não entendem por que é que em determinados momentos, o próprio Deus, Senhor Yahvé, o Todo-Poderoso, toca no coração de Faraó para ele fazer o contrário. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta para si. É porque, irmãos, o texto no livro de Êxodo, teologicamente falando, é um embate de titãs. Titãs no sentido, digamos assim, histórico da coisa. Cada praga do Egito, que foi lançada contra o Egito, está ligada a uma deidade egípcia. Então, a praga da água que foi transformada em sangue é uma deidade egípcia chamada Api. As rãs é outra deidade egípcia chamada Eket. Os piolhos é uma outra deidade egípcia chamada Ator. Cada uma das pragas estão diretamente ligadas a uma divindade que era adorada pelos egípcios. E, por último, o Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro confronta Faraó, que era adorado como um Deus aqui na terra. Aí, teologicamente falando, para mostrar que Faraó era falso, aí Deus, pela sua revelação, nos mostra, num processo chamado acomodação teológica, o que é isso? É um processo de entendimento humano. A palavra de Deus ela é escrita numa linguagem de seres humanos. O Senhor se rebaixa para que nós possamos entendê-lo. Então, para provar que Faraó era adorado, mas ele era um Deus falso, aí Deus, vou mostrar para vocês como ele é falso, olha. Aí toca no coração dele, olha como é falso, olha. Puf, aí toca no coração. Quem tocou no coração dele foi eu, o Yahvé Todo-Poderoso.
Vou destocar, vou voltar. Aí voltava. Aí ficava nisso aí. O objetivo era provar que ele é o Todo-Poderoso. E que todos os outros são falsos. E hoje nós vamos ver no juízo das taças, que também são chamados pragas, e que outras versões chamado flagelos, que está diretamente ligada a Êxodo. Veja só, versículo 1, o texto diz: Então ouvi uma forte voz, que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Está autorizado. Agora veja, irmãos, a terra, essa taça é derramada sobre a terra, mas ela não prejudica a terra, ela cai diretamente sobre os adoradores do anticristo. Veja como é que funciona isso. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Irmãos, por incrível que pareça, a 6ª praga no livro de Êxodo contra o Egito foram feridas purulentas e estava contra uma deidade egípcia, no caso ali, Sekhmet, a deusa das doenças. E aqui o Senhor vai mostrando de uma forma clara que nesse caso aqui é de juízo, tem similitude, mas é juízo. O juízo de Deus sobre a terra, abrindo feridas malignas, pesadas. Agora veja o aspecto restritivo dessa punição. Apenas aqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Vamos para o versículo 3. O segundo anjo derramou a sua taça no mar. E este, o mar, se transformou em sangue como de um morto. E morreu toda criatura que vivia no mar. Percebe similitude com o Egito? Percebe similitude? Então veja, nesse momento aqui, ele lembra inclusive a primeira praga, a deusa Api. O próprio rio, inclusive, era adorado. Esse sangue, o sangue de um morto, ou seja, imundo, coagulado, sem vida, algo que, em tese, é marcado por ser cheio de vida, agora respira a morte. E algo que é diferente do juízo das trombetas. O juízo das trombetas foi parcial. O juízo das taças, ele é total. Morreu toda criatura que vivia no mar. Segue o texto, versículo 4. Vamos agora para os rios, 4 a 7. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Aqui está sendo ferido, os rios estão agora sofrendo. Irmão, pense de uma forma bem simples. Um mundo sem água para beber é um mundo destinado à morte. As águas aqui, em vez de serem fontes de vida, se transformaram em fontes de morte. Gostaria que você observasse apenas uma questão no versículo 9, quando diz o anjo que tem autoridade sobre as águas, o chamado anjo das águas.
Isso aí, irmãos, é uma noção judaica helenista. Em tese, os judeus têm o entendimento de que aspectos da natureza são protegidos ou controlados, elementos da natureza protegidos ou controlados diretamente pelo Senhor através dos anjos. Então, uma pergunta surge nesse contexto, e essa pergunta já tem a resposta antecipada. É justo fazer ou acontecer o que está acontecendo com a terra? O próprio texto responde, já responde, sim, é justo. Deus é justo, o santo. Por que é que isso está acontecendo? Porque foi derramado o sangue dos santos, foi derramado o sangue dos profetas. E agora é como se fosse dada a possibilidade de que tudo isso passasse pelo crivo da santidade de Deus, e o Senhor responde. Um fato teológico concreto, sabe o que é, meu irmão? Tudo o que o homem semear, ele vai colher. Você não fique pensando que Brumadinho vai ficar impune, não. Você não fique pensando que as catástrofes que os homens têm colocado à natureza, é a própria natureza que vai. Não. É o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que vai passar em vista tudo. E é justo. É justo. É justo. É pecado. Deus castiga o homem de acordo com o seu pecado. E aqui o habitat humano está sendo todo degenerado. Lembre-se, haverá um novo céu e uma nova terra. Mas a perspectiva aqui é de punição, é de extinção, é de juízo. Vamos agora para o céu. Sim, versículo 7. Ouvi o altar responder, sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Irmãos, hoje fez um calorzinho, não fez nenhum. Irmãos, uma vez me levaram para pregar lá para a banda de Mossoró. Na casa onde eu ficava, eu tomava banho de meia-noite. Ou então de 6 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. Que era o tempo que a água estava fria. Eu nunca vi um lugar tão quente. Irmãos, multiplique isso aí bem muito. A mesma similitude com o Egito. A mesma similitude com alguma trombeta atrás. Só que ao contrário. No caso do sol, ele digamos assim, obstruído para que as trevas cheguem. Aqui é o contrário, o elemento é o mesmo, mas é o contrário. Aqui é uma intensificação do calor, até que as pessoas sejam queimadas. Versículo 9. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Que isso fique bem marcado. Irmãos, apesar de não haver espaço mais para um arrependimento, pelo menos do ponto de vista teológico, dentro desse capítulo, essas pessoas, os adoradores da besta, que estão sofrendo esse calorzinho, eles deveriam reconhecer pelo menos o seguinte: rapaz, não é natural não. Isso é juízo de Deus contra nós. A gente se arrebentou, não tem como mais. Mas perceba que o coração é duro. Mesmo diante de um ataque sobrenatural,
o coração está profundamente marcado pelo maligno. Eles amaldiçoaram o nome de Deus. Se recusaram a se arrepender. E aqui uma coisa fantástica, irmãos. Os homens não são santificados por meio de sofrimento. Ao contrário, existem pessoas que diante do sofrimento, ao invés de buscarem ao Senhor e reconhecê-lo, podem efetivar justamente o contrário. Diante do sofrimento, amaldiçoar esse Deus e fugir dele. E aqui uma coisa forte: os ímpios, os insensatos, os tolos, eles não são transformados por isso. Muito pelo contrário, o coração dessas pessoas muitas vezes se torna mais duro ainda. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós somos acostumados a ouvir uma frase que eu acho um paradoxo muito grande. A frase é: se não vier pelo amor, vem pela dor. Pois deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem gente que nem pela dor dobra o seu coração. Por quê? Porque naquele que foi tocado pelo Senhor, quando vem os momentos de dificuldade e sofrimento, se ele tem o coração quebrantado, ele vai para o Senhor. Mas aquele que não tem o seu coração quebrantado para Deus, esse mesmo sofrimento é o contrário. Às vezes endurece mais o coração. Perceba que a água que ferve, ela pode até derreter a cera, mas essa mesma água ela pode cozinhar o ovo, que deixa ele duro. A água é a mesma. Irmãos, o sofrimento é o mesmo, mas a resposta humana, ela pode ser distinta. E aqui uma coisa fantástica que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu acho que foi uma das frases mais bacanas que eu vi hoje. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse que quem não vem pela graça, não virá de modo nenhum. Quem não vem pela graça, não virá de modo nenhum. Veja, terminou uma sequência de juízos que tem a ver com o habitat do homem. Tem a ver com a terra, tem a ver com o sol, com os rios. Agora nós vamos para uma sequência de juízos, no mínimo inusitados. A partir do 5º selo, o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra Deus dos céus por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. Irmãos, a partir do 5º selo, nós vamos ver uma sequência de pragas que os teólogos chamam de pragas espirituais políticas, porque tem a ver com os poderes espirituais. Essa taça é derramada sobre o trono da besta. O sistema anti-Deus afeta o trono e começa a preparar o caminho dos reis para o confronto final. Esse juízo aí, irmãos, de alguma forma, ele lembra muito a 9ª praga do Egito, que é a praga das trevas. Perceba que as taxas... Perceba que a taça foi derramada sobre o trono, as trevas tomaram conta dessa situação. Lembra muito lá a situação que Faraó e o seu povo passou no Egito, muito tempo atrás.
Mas aqui o que marca realmente é a situação de tormento que os homens estão vivendo em função de toda a destruição que está ocorrendo com tudo o que está ocorrendo partindo do trono de Satanás. Esse tormento é tão forte que é marcado na figura aí de morder a própria língua e blasfemar, as dores, o tormento, as feridas, muito intenso. Mas do mesmo jeito que a dor é intensa, do mesmo jeito que o tormento é intenso, é duro o coração. Perceba, se recusam a arrepender. Isso é enfatizado mais uma vez pelo texto. Mais uma vez pelo texto. E aqui, irmãos, vamos agora para o caminho sendo traçado para a destruição final. A partir do versículo 12, o sexto selo. Aliás, o sexto anjo. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, a chamada trindade satânica ou trindade profana, saem deles 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, dando a ideia de asquerosidade, mas também dando a ideia de algo completo, através do número 3. Versículo 14. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Essa taça, ela foi derramada sobre um rio Eufrates. Aqui a gente precisa entender, de forma simbólica, que o Eufrates é um rio fronteiriço que faz da ideia de separação entre a Palestina e os demais povos. Então, sendo um rio fronteiriço, era como se fosse uma espécie de uma obstrução natural dos inimigos virem atacar na Palestina. E aqui o símbolo está dizendo que ao derramar dessa taça, todas essas obstruções, elas são retiradas. Não há mais obstrução alguma. O caminho para essa batalha está sendo fortemente, digamos assim, a estrada está sendo pavimentada, porque não tem mais proteção. Agora vai, digamos assim, ocorrer. É o preparo demoníaco do caminho para a batalha final. Isso é feito de forma satânica. Espíritos demoníacos estão seduzindo todo o sistema, seduzindo os reis, para que eles possam, digamos assim, ir compor essa batalha. E aqui uma ideia do capítulo. Quando Satanás, ele percebe que a sua derrota é iminente, aí ele tenta envolver os reis numa batalha que já está praticamente perdida. Aqui mais um alerta para nós. Meu irmão, Satanás, ele já foi derrotado. O fato é, ele não vai só. E ele tem como objetivo o máximo possível levantar o máximo que ele puder nos últimos momentos que lhe restam. Quando Jesus diz, está consumado, a vitória foi consumada na cruz do Calvário. O que nós estamos vendo aqui é a execução de sentença. Então, foi consumado. Tchau. E diante de todo esse quadro terrível, veja que Deus maravilhoso nós temos. O Cordeiro nos dá uma palavra de exortação. Versículo 15.
Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Irmãos, aqui antes da batalha final, é apresentado o encorajamento. Essa circunstância é uma circunstância muito forte, de muita tensão para os fiéis. Ainda que o livro de Apocalipse mostre a vinda de Cristo como sendo fruto de um processo histórico, vai acontecer na história. Entenda, meu irmão, que esse momento final, ele é repentino, a ação dele. Eis que venho como um ladrão, de repente. Não tem como calcular, você não tem como prever. É inusitado, é algo que não está à espera. É algo que vai ocorrer. Teologicamente falando, é muito importante, essa palavra vem como exortação, mas essa palavra vem com sentido orientativo. E ele nos exorta a que nós vigiemos na nossa santificação diária. Irmãos, nós vivemos sendo atacados constantemente em nossa vida. Satanás ataca o nosso espírito. O mundo ataca a nossa alma. E o nosso corpo, o nosso ser, em virtude de uma coisa chamada depravação, a nossa carne, nós temos uma tendência natural a uma coisa que Paulo chama de carnalidade. Pela nossa carnalidade, nós temos uma tendência natural a pecarmos. Vou dar um exemplo bem simples. Os olhos. Os olhos são uma interface que nós temos para interagir com a realidade que está no nosso entorno. Como uma interface que faz parte do corpo, aquilo que eu vejo é discernido pela minha alma. Então eu estou andando na rua, um exemplo, irmão, um exemplo. Eu estou andando na rua, passou no outro lado a Graciano Barbosa, olhou a primeira vez, é coincidência. Mas olhou a segunda vez, aí é concupiscência. Mas é uma tendência natural da carne. E nós precisamos lutar. Nessa carnalidade nós temos a ajuda. O Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossa santificação. Pronto, vou dar um exemplo. Irmãos, gula. Eu não tenho como negar, eu gosto de comer. A alimentação deve servir para nós, para repor as nossas energias. E eu devo comer aquilo que é suficiente para isso. Se eu ultrapasso esses limites, irmãos, me perdoe a franqueza, mas é uma realidade. É pecado. E esse pecado chama-se gula. Então, a minha carnalidade, me encontrei com a macaxeirazinha, com a carnezinha de sol, uma manteiguinha da terra, uma farofinha carioca, um suquinho de cajá bem geladinho, um copo suado. Se eu me alimentei direitinho, o necessário, tal, sim. Mas se eu me empolgar com aquilo ali, me perdoe a franqueza de um pecado que não é falado. E às vezes, o contrário, é até incentivado em nosso meio. Me perdoe, irmão, mas é errado. É gula. É gula. Nós precisamos ter equilíbrio na nossa vida. Isso não vem, isso vem pelo gosto e por aí vai.
os sentidos, a carnalidade. Potencializa. Então nós somos constantemente atacados. Mas louvado seja o nome do Senhor. Uma das orações mais bem feitas que eu vi no ano passado, eu demorei para a ficha cair, mas depois eu vi que o cara realmente orou com muita sabedoria. Ele diz: Senhor, livra de mim mesmo. Senhor, livra de mim mesmo. Porque muitas vezes as coisas que nós queremos nos levam para caminhos que não são caminhos bons. Paulo, em Romanos 7, vai falar, sobretudo a partir do versículo 24. Às vezes o bem que ele quer fazer, ele não consegue. Então, irmãos, nós precisamos viver constantemente nessa batalha. E se você percebe essa batalha na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, você tem ainda algum tipo de discernimento espiritual em sua vida. Triste do cristão que não consegue perceber que vive no meio de uma batalha. Por quê? Porque ele vai sem estar preparado. O conceito de batalha espiritual é tão forte nesse sentido, que Paulo orienta a que vistamos uma armadura. Armadura, irmãos, é vestimenta de batalha. Ninguém veste uma armadura para ir para uma festa de 15 anos. Ninguém veste uma armadura para ir na academia fazer crossfit. A armadura é vestimenta de batalha. Por quê? Porque constantemente nos deparamos com situações de batalha. E essa batalha tem se tornado sutil e forte nesses últimos anos. Então lute. Nós lutamos o nosso Armagedon quase que diariamente. Segue o texto, vamos para o versículo 16, o lugar dessa batalha. Então os três espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon, que é a montanha de Meguido, um vale de batalhas históricas no norte de Israel. Então, eu não vou olhar do ponto de vista geográfico apenas, mas no seu ponto de vista simbólico, o que é que Meguido, Armagedon, representa. Irmãos, Baraque e Débora enfrentaram Jabim, derrotaram o cananita no vale de Meguido. Acasias, rei de Judá, foi morto por Jeú no vale de Meguido. O rei Josias lutou contra Neco no vale de Meguido. A ideia é um vale de batalha, onde batalhas importantes são aí traçadas. E essa batalha é a batalha final, descrita em termos de luta, entre o povo de Deus e os seus inimigos. Agora veja, é óbvio que do mesmo jeito que nós temos visto os textos de Apocalipse até esse momento, existe uma visão literalista, dizendo que realmente vai ter essa batalha, que o lugar está marcado, que o povo vai e tal. Quando eu for falar no capítulo 20, eu vou dar todas essas visões bem certinhas. Mas aqui, me permita a franqueza, eu observo mais a questão do ponto de vista mais simbológico, mais idealista. E entendendo que essa batalha final é essa representação da luta final, em que o povo de Deus consegue, com o Senhor, suplantar os seus inimigos. A batalha final, Armagedon, é o fim. Vamos agora para a sétima taça. O sétimo anjo derramou a sua taça, agora no ar.
E do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Consumou, executou, está feito. Versículo 16. Houve então relâmpagos, vozes, trovões, um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Esse é o 18, né? 17, 18. Isso mesmo, versículo 18. Irmãos, 17, 18. Sexto flagelo, destruição total. Sétimo flagelo, que é agora, com esse terremoto, extinção total. O restante é só consequência. Inclusive, que a partir do versículo 19, vai nos dar alguns elementos importantes. Por exemplo, a grande cidade, Babilônia. Versículo 19. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Número 3, dando a ideia de algo que é completo e é divino. Essas cidades, nesse contexto, estão sendo destruídas. O Senhor agora está agindo contra o sistema mundial que lutava contra ele. A cidade de Babilônia é o símbolo do domínio humano que é contrário a esse Deus. Aqui nós vemos uma grande manifestação dessa presença divina. De uma certa forma, lembra a questão das pragas do Egito. O término da história do homem está sendo aqui colocada. Versículo 20. Todas as ilhas fugiram, as montanhas desapareceram. Caos total, colapso total. Versículo 21. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Término da história do homem, dominado pelo pecado, ruína total, destruição total. Aqui é anunciado a derrota total das forças do mal. O derramamento do 7º flagelo remove o tempo, remove a história, e a partir daqui, em tese, é contada a questão da eternidade. Os capítulos posteriores haverão de ilustrar esse final com mais características, enchendo mais, digamos assim, esse argumento. Mas a ideia aqui é que com o encerramento, com a última taça da ira, tudo está encerrado. Quero aqui voltar mais uma vez àquele quadro. Perceba, irmãos, que existe uma similitude entre o juízo das trombetas e o das taças. Das taças. Veja que aqui no 2 e no 3, um meteoro que destrói 1/3 da vida marinha, outro que destrói 1/3 da água potável. Nas taxas, nas taças, essa destruição é total. O oceano é totalmente destruído, os mares são totalmente destruídos. A redução parcial da luz na taça é o aumento do calor solar. Toda a sequência aqui na taça se encerra com essas saraivas e esse mega terremoto. Consumação total. Cólera consumada. Na trombeta, o juízo de Deus está misturado com sua misericórdia. Na taça, tem misericórdia não. É sem mistura.
é juízo integral. Irmãos, quais são as verdades espirituais que eu gostaria de explorar com os irmãos hoje? Algo muito simples, muito simples. Irmãos, livro de Gênesis, o dilúvio. Gostaria que você se lembrasse desse grande evento. O Senhor busca Noé, o informa. Durante muito tempo, ele passa construindo uma arca e pregando, dizendo que essa destruição deveria vir. Ninguém deu crédito e a destruição veio. Quero lembrar aos irmãos o que aconteceu com Sodoma e com Gomorra. No livro de Gênesis, não faz memória, acho que é capítulo 18 ou 19. 19, né? Nesse livro lá, o pessoal de Sodoma, de Gomorra, eles já sabiam. Foi avisado. Todos eles foram avisados. Chegou um certo ponto da execução do juízo, aquele que olhou para trás, o Senhor marca, inclusive de forma punitiva, mas sabia-se que nem olhar para trás, nesse sentido, se podia, era para olhar para frente e puxar, mas foi avisado. Sodoma foi avisado, Gomorra foi avisado, todo mundo sabia o que ia acontecer. Irmãos, os profetas, a palavra de Deus nos mostra que o povo de Deus foi dividido em dois grupos. As tribos do norte, as tribos do sul. Nas tribos do norte, 10 tribos. As tribos do sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Os males que ocorreram nas tribos do norte, todos eles foram preditos pelos profetas. Os profetas dizendo, as tribos do norte e todas as nações, modifique sua postura, olhe a causa do pobre, busque ao Senhor, se arrependa, vai vir aí, juiz de Deus, parará, parará, e veio. Os assírios dominaram as tribos do norte. Do mesmo jeito que o Senhor levantou profetas para o norte, também levantou para o sul. E tinha profetas lá profetizando para Judá. Isaías foi um deles, estou lendo Isaías agora. E diga aos irmãos, é mais difícil entender Isaías do que Apocalipse. Isaías é um livro fantástico. Eu estou extasiado com Isaías. Fantástico, fantástico. Fantástico, fantástico. Mas lá vem dizendo, Isaías falando, se conserte, o arrependimento que o Senhor quer, não é a religiosidade vazia, o jejum que o Senhor quer, não é um jejum destituído de obras, capítulo 38 fala só sobre jejum. Aí vai falando, e vai dizendo, olha, se vocês não se consertarem, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Irmãos, e aconteceram. Muitas profecias que os profetas fizeram, tanto das tribos do norte, quanto na do sul. Do norte, os assírios dominaram, e quase 120 anos depois, no sul, foi dominado tanto o norte quanto o sul pela Babilônia, que destruiu o templo. Tudo foi avisado. Tudo foi avisado. E aqui, irmãos, Armagedon, Deus está avisando. Só uma pessoa que está anestesiada, alienada, ensimesmada, não olha para o nosso mundo e não tem a percepção clara e nítida de que nós estamos caminhando a passos largos para encontrar com o Senhor nosso Deus. Nós estamos vendo coisas que antigamente, me perdoe a franqueza, hoje em dia, nada mais me assusta. Isaías 5:20. Estão chamando o amargo de doce e o doce de amargo. Eu vi uma brincadeira do pastor, aquele barbudo que é bem engraçado, ele dizendo que um advogado um cliente ligou para o advogado dizendo, eita, atirei num ladrão, matei o ladrão. Aí o advogado disse, olha, diga a ele que você estava indo assaltar e que o cara reagiu.
né, porque todo o sistema jurídico agora vai protegê-lo. Eu vi achei como piada, mas eu vi nessa piada um fundo de verdade. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, irmãos. Me perdoe a franqueza. Aqui no nosso país, justiça só é executada contra os pobres. Os ricos não são punidos. E o tempo vai passando e a gente vai vendo isso acontecendo. E aqui, mais uma vez eu digo, pode não ser punido no tribunal humano, mas vai ser punido no tribunal de Deus. O tribunal humano, a única coisa que hoje em dia pode fazer é botar num camarada, talvez, se tiver recurso, se tiver vontade, uma tornezeleira eletrônica para o cara passar os dias dele no seu apartamento, que é um quarto de quarteirão aqui de Jaguaribe, cheio de coisa lá dentro. Ele não precisa nem sair de lá dentro, porque tem tudo dentro do apartamento dele. Mas está preso, ele está preso, está sofrendo, está sofrendo. Na visão do juiz, está sofrendo, muito está sofrendo. Mas o pobre, coitado, esse que deixou de pagar uma taxa, a taxa na minha cabeça. Eu posso ser preso, irmão. Pagou não, gordinho, olha. O pobre, coitado, que às vezes luta para uma coisa, não tem respaldo, não tem nada, sofre. O pobre sofre. Mas aqui uma grande realidade, nós estamos sendo constantemente avisados. É por isso, irmãos, que eu sempre termino dizendo vigia. Não fique anestesiado, não, vigie. Busque a santificação. Aqui um grande princípio. É um princípio constantemente repetido e enfatizado nas Escrituras. Deus sempre adverte antes de punir. Deus sempre adverte antes de punir. O Senhor sempre avisa antes. Segunda grande lição: cuidado com o seu coração. Esse é um capítulo que para mim me traz espanto, porque com tanta coisa sobrenatural acontecendo contra as pessoas, e elas ainda mantêm o seu coração endurecido de nem sequer reconhecer que aquela situação é juízo de Deus, que parte do Senhor, o coração endurecido. É isso que acontece no mundo. E esse é o nosso aviso para hoje. Irmãos, uma das coisas mais difíceis e uma das coisas mais pesadas para um ser humano, no meu perceber, é um ser humano com um coração endurecido. Então, irmãos, a oração de hoje é para que nós tenhamos sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual de olhar a história do ponto de vista teológico, entendendo que tudo está arrumando para um fim. E que nossa situação ela não se encerra aqui. Nós não fomos selados pelo maligno. Nós fomos selados pelo Cordeiro de Deus. Mas eu quero alertar os irmãos que é possível sim que o nosso coração se endureça. E como é que o coração se endurece? Tem uma coisa que endurece o coração. Chama-se pecado. Quanto mais nós interagimos com o pecado, mais o pecado endurece o nosso coração, mais nos separamos do Senhor. O fato é simples.
Os textos bíblicos, eles concorrem para essa ideia, sobretudo 1 João capítulo 3, versículo 2, que aquele que tem esperança da volta do Senhor, ele santifica a sua vida. Nós precisamos entender o pecado como algo realmente destrutivo, que traz morte e que nos afasta de Deus. Nós precisamos ter esse senso. Só que estamos perdendo esse senso, porque o pecado muitas vezes é prazeroso. E vivemos uma realidade, hoje em dia, muito confortável, em que o pecado vem de uma forma muito sutil. Nós estamos vivendo a chamada época da graça, né? A graça de Deus. Mas é preciso ter cuidado para não baratear demais essa graça. Nós precisamos entender que o pecado precisa ser assumido como uma luta constante. Nós precisamos entender que Satanás não brinca de Satanás. Ele quer nos derrubar, nos destruir. A função dele é essa: matar, roubar e destruir. Ele utiliza das ferramentas do mundo para nos afastar do Senhor. Eu li uma frase que eu achei fantástica. O Facebook, as redes sociais, vão provar para nós mesmos que nós somos hipócritas no sentido de dizer que não tínhamos tempo para orar ou para fazer outras coisas para o reino. Muitas vezes nós não estabelecemos as prioridades como deveriam ser. Esse é o fato. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas serão acrescentadas. O pecado nos afasta. Irmãos, o pecado nos afasta da palavra. O pecado nos afasta na comunhão. O pecado nos afasta daquele sentimento gostoso de, digamos assim, convicção diante da presença de Deus. Satanás utiliza o pecado para abrir brechas de culpa ou nos culpar em virtude das coisas que nós naturalmente temos tendência a fazer. Irmãos, lute, cuidado com o seu coração. Isso é do Antigo Testamento, Provérbio 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procede a saída da vida. O profeta vai falar que o coração do homem ele é enganoso. Jesus vai dizer nos evangelhos que o que traz dano ao homem não é aquilo que ele coloca em sua boca, que vai para o estômago, mas é aquilo que está no coração. Uma vida de santificação, buscar o Senhor através da palavra, da oração, não apenas no momento público, como nós estamos aqui, mas, sobretudo, na nossa devocional diária. É nas devocionais diárias que muitas vezes o Senhor fala conosco de uma forma até muito mais profunda. É nas nossas devocionais diárias que muitas vezes as nossas tristezas são visitadas pela doce presença do Espírito Santo e modifica toda a história. Aqui fala de uma batalha, Armagedon, mas eu gostaria que você pensasse na sua batalha diária. Não pense você que quando a gente toma uma decisão de estar mais próximo do Senhor, e muitos aqui sabem disso, se levanta uma batalha para que essa decisão não seja efetivada. Isso não é natural, isso não é normal. É batalha espiritual que se levanta. E nós precisamos estar cientes disso. É por isso que eu termino sempre dizendo, vigia, vaso. Vigia. Não se aliene. Não brinque com o pecado. O pecado é algo que precisa ser extirpado. Você precisa fugir. O pecado contamina, nos traz paralisia espiritual. O pecado nos isola. O pecado rouba o nosso tempo. O pecado rouba espaço na nossa mente. Espaço que deveria ser
para a glória de Deus, muitas vezes é utilizado com outros sentimentos, com outros pensamentos. Filipenses 4:8. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nessas coisas. Pense nisso, pense. Enche a sua cabeça do Senhor. Enche o seu coração do Senhor. O salmista diz: enchi o meu coração da tua palavra para eu não pecar contra ti. Quando Jesus venceu Satanás no deserto, com fome, Jesus fez no deserto com fome o que Adão não fez no paraíso com o bucho cheio. Adão subestimou as palavras da serpente, no caso Eva, subestimou. Mas Jesus vigiava. E ele venceu, não foi citando um texto a esmo, não. Foi com a palavra viva que ele era, que estava dentro dele. Irmãos, visão espiritual tem aquele que tem a palavra de Deus encharcada no seu coração. E que o Espírito Santo consegue convergir isso em discernimento e visão espiritual. Em nome de Jesus, tenha cuidado com o seu coração. Sabe por quê? O texto falou aqui das taças da ira sendo derramadas no trono de Satanás. Você tem um trono no seu ser, que é o trono da sua vida, o trono do seu coração. Não permita que outros assumam o trono da sua vida. Permita que o Senhor assuma o trono da sua vida e que Ele seja o rei de verdade. Um rei na acepção mesmo da palavra. Só que muitas vezes nós elegemos Deus como rei da nossa vida e a gente quer agir como primeiro-ministro. Não dá certo. Ou Ele é rei total e completo sobre nossas vidas, ou infelizmente haveremos de tomar decisões equivocadas. Escolha. Cuidado com o seu coração. Que cada aspecto do seu ser adore ao Senhor. Que cada aspecto do seu ser possa perceber como o pecado é danoso, mas que cada aspecto do seu ser possa perceber que em Deus temos salvação e vitória, que Ele é misericordioso e que Ele nos avisa antes de executar o seu juízo. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar. Tá certo. Irmãos, eu gostaria de orar pelas nossas batalhas diárias. Eu gostaria de orar para que o Senhor nos desse discernimento espiritual para tomar as decisões. Gostaria de orar para que o Senhor nos desse motivação, força, para que nós possamos investir numa vida de santificação, buscando mais ao Senhor. Que nós possamos, no nosso dia a dia, nos nossos armagedões diários, reverberar a grande vitória de Jesus na cruz do Calvário. A grande vitória dessa batalha possa se estender a todos os aspectos do nosso dia. Vamos orar. Pai eterno e santo, Deus poderoso, nós queremos nesse momento te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria do alto, espiritual, discernimento do Senhor. Que a gente possa discernir, meu Deus, os tempos, discernir o pecado que nos rodeia, discernir atitudes do maligno contra nós, querendo nos destruir. Que nós possamos, Senhor, ter discernimento e entender pecados que muitas vezes querem tomar conta do nosso coração. Entender, Senhor, quando nós mesmos queremos tomar conta do trono da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a que isso não aconteça, mas que seja o Senhor, Senhor do mundo, mas Senhor das nossas vidas. Que o Senhor seja o Senhor da nossa família. Que o Senhor seja o Senhor da nossa nação. Pai eterno e santo, Deus poderoso. É possível que muitos aqui estejam até cansados
sobrecarregados, muitos pesos, muitas questões, muitas dificuldades, muito sofrimento. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, traz aos teus filhos um renovo necessário. Senhor, renova a fé dos teus filhos, para que possam entender que o nosso mundo, tudo isso aqui, é passageiro. Haverá um novo céu, uma nova terra. Nós vamos estar com o Senhor para sempre. Pai, toma conta das nossas vidas, dos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz: amém.